É isso aí, galera do Vascão. Domingão tem estreia no Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama enfrenta o Grêmio na primeira rodada. O Grêmio que vem capengando. Vamos esperar para que o Vasco não seja o ressuscitador de defunto nesse caso aí, né? O Grêmio tomou um ataque de um time que eu vou falar para vocês. 2-0 de um time horroroso. E isso faz parte do time do Renato Gaúcho, né? Uma hora ele tá bem, outra hora não tá bem. Tem um estilo de jogada só e quando não funciona acontece isso daí. Mas o Vasco precisa vencer na primeira rodada, gente. Precisa dessa vitória. E eu acredito na vitória. Só quem acredita vai deixar aquele like aí abaixo. Quero estar deixando os créditos ao canal SBT Sport Rio. Vamos lá ver o que Pedrosa, Fernandinha e Venê tem a falar do Vascão. Tem reforço chegando na área aí também, hein, pessoal? A gente vai contar quem é esse jogador que era do Flamengo e pode estar negociando com o Vasco da Gama. Mas antes, falar do Vascão. Depois de 28 dias se preparando, o Vasco vai ter um caldeirão lotado para encarar o Grêmio na sua estreia pelo Brasileiro. Como eu falei, caldeirão, esse jogo em São Januário. Cadê? O caldeirão promete ferver para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. A torcida Cruz Maltina esgotou os ingressos para a partida contra o Grêmio, no domingo às 4 horas da tarde em São Januário. Ao todo, o elenco teve 28 dias de preparação após a eliminação na semifinal do Carioca. Foram 3 jogos treinos vencidos e a expectativa da comissão de Ramon Dias é uma evolução técnica na equipe. O principal desfalque para esse jogo será do francês Payet. Ele lesionou o joelho e só deve retornar na 5ª rodada do Brasileirão. Galdames voltou a treinar com o elenco e pode ser uma das novidades no time. O Vasco está de volta oficialmente, na expectativa para, enfim, dar alegrias ao torcedor nessa temporada. Pedrosa, que jogador é esse negociando com o Vasco da Gama que já jogou no Flamengo? Drone Venedrosa, a gente está falando aqui do Hugo Moura, jogador de 26 anos, revelado pelo Flamengo, pertence ao Atlético Paranaense até junho de 2026. É um atleta que o Vasco fez uma proposta de 1,8 milhões de euros. E aí a gente já vai aqui para a opinião. Eu não acredito que o Vasco deva fazer esse investimento. Eu entendo o Hugo Moura como um jogador comum. Não, é opinião sua? É a minha isso? opinião. Tá. Eu entendo o Hugo Moura como jogador comum, onde ele não vai resolver nenhum tipo de problema do Vasco da Gama nessa temporada. Para contratar o Hugo Moura e apenas o Hugo Moura, é melhor você ficar com quem está aqui. Se o Hugo Moura chega numa situação de peso e contrapeso, você traz uma grande contratação e o Hugo Moura junto para poder compor o elenco, e eu entendo a necessidade do elenco, porque desde a primeira partida do Vasco em 2024, o Vasco, junto com o Ramon Dias e o Emiliano Dias, eles clamam, eles pedem um primeiro volante. Só que a atuação do diretor de futebol, Alexandre Matos, nas 3, 4 primeiros meses de janela inicial foi vergonhosa. E por isso que o Vasco está tendo que correr atrás. Inclusive, para vocês terem uma noção, o Vasco foi atrás do Matheus Fernandes do Red Bull Bragantino, Red Bull não libera. O Vasco foi atrás do João Schmidt, do Santos, que é um destaque aí, o Santos não libera. Então o Vasco está tentando, como tentou, por exemplo, o Marlon e tentou também o Martínez. Mas, dentro dessa restrição da janela doméstica, o Vasco não tem outra opção. Porém, eu vou falar aqui novamente, para trazer o Hugo, é melhor ficar com quem está aqui. E principalmente para gastar mais de 10 milhões de reais em um atleta que não vai resolver os problemas do Vasco, eu, Lucas Pedrosa, não traria. E quem tem hoje? Zé Gabriel? Zé Gabriel, Esforza. O Hugo é primeiro volante. Primeiro volante. Zé Gabriel, Esforza, o Galdames é segundo, mas o Matheus Carvalho pode fazer aquela função ali também. E esses são os 3 principais jogadores do Vasco. Até pensando no jogo de domingo, o Zé Gabriel ele não está 100%. Então a gente pode ter um Esforza e o Matheus Carvalho fazendo esse meio campo do Vasco da Gama ali. A necessidade do primeiro volante, Fernanda, ela é clara, ela é cristalina. Eu não sei se vocês lembram que o Ramon Dias colocou o Pumita de primeiro volante numa eventual possibilidade ali no primeiro jogo da temporada. Aquilo ali era um recado. Tentou-se o Cuéllar, tentou-se outros jogadores, só que, repito, o problema do Vasco não é só na janela doméstica, não é só a diretoria atual. O problema do Vasco é que o Vasco gastou mais de 100 milhões de reais e não trouxe a posição que o treinador está pedindo há meses. Então, assim, é um trabalho muito incompetente que foi feito pelo Alexandre Matos e que agora o Vasco se vê restrito e faz esses desesperos. Só que, antes do desespero, tem que ter o raciocínio. Eu não vejo o Hugo Moura como um cara para resolver os problemas do Vasco.
Quem tinha para falar isso, o patrocínio? Pedrosa? Tem o patrocínio? Tem também. Tem duas situações que a gente pode adiantar aqui. Primeiro, que o Vasco está negociando o patrocinador Master e até o início do Campeonato Brasileiro deve anunciar cerca de 45 milhões. Ainda não sei exatamente o nome da empresa, mas a Betano, por exemplo, é uma das que estão concorrendo aí, é o nome mais forte. E o outro ponto é São Januário e Crefisa. O presidente Pedrinho ele vem negociando os name rights, que é trocar o nome do estádio para colocar junto com o São Januário e Crefisa, não sei o nome exato ainda, mas esse negócio está acontecendo, um valor que gira em torno aí de 300 milhões de reais, porém esse valor não está fixado, até porque o Vasco, na figura do Pedrinho, o presidente, junto à Crefisa, ainda estão esperando o andamento da proposta da Câmara, de reforma e tudo mais. Então, quando essa proposta ela for mais cristalina, aí a gente traz aqui mais informações. Mas que a negociação existe para que a Crefisa coloque os name rights em São Januário, existe sim. Muito bem, depois de Lelê, mais uma baixa no Fluminense antes da... Maracanã, que é importantíssimo para a gente discutir aqui, porque, cara, rolou um negócio aqui que não pode acontecer, né? Primeiro, né, parece que o Fla-Flu está muito próximo da licitação, ainda vai demorar um tempo aí para acontecer isso. Mas aí, pessoal, tem que deixar claro algumas coisas, né? Que a gente sempre fala aqui, a gente tem que ser justo, né? A gente sempre fala aqui de perseguição ao Vasco, de que é uma injustiça, mas dessa vez a culpa é toda do Vasco do que aconteceu, de estar bem atrás da licitação, receber nota baixa, enquanto o Fla-Flu recebeu a nota máxima, né? Bom, o Santos assinou um acordo com a W Torre e o Vasco, autorizando a empresa, né, a usar 35 mandos de campo do clube naquela licitação que foi mandada do Maracanã. E aí incluiu jogos, não só do Brasileiro e do Paulista, mas também da Libertadores e da Sul-Americana. Mas aí você deve estar pensando junto comigo aqui, como assim? O Santos não está na Sul-Americana, na Libertadores, inclusive caiu para a Série B e não vai estar no ano que vem. É exatamente isso que aconteceu, pessoal. O Santos, inclusive, que assinou o documento, foi no dia 7 de dezembro, dizendo que era detentor dessas datas, só que isso aí foi um dia depois do Santos ser rebaixado. Então, a presença do Santos foi uma tentativa de manter o Vasco ali competitivo na concorrência, só que aí, cara, as datas não fazem o mínimo sentido. E aí a conta foi de 77 mandos previstos agora, depois que arrancaram esses jogos do Santos, que não faz o mínimo sentido, né? E aí, lógico, o governo, com razão, a gente tem que falar isso aqui, né? Não aceitou os jogos do clube, né? Os jogos de fora do Rio de Janeiro. E, cara, o consórcio da W Torre ficou com um ponto baixo pra caramba. E o Fla-Flu foi 5 pontos, tá? A nota do Vasco, junto com a W Torre, e do Fla-Flu, 35. E aí, né, a gente tem que ser justo, né, Dieguinho e Edmundo. Começando com você, Dieguinho. Cara, aí é um erro que, desculpa, cara, tem que perder mesmo a licitação, cara, porque não pode acontecer esse tipo de coisa. Ô Gui, vamos lá. Eu detesto comentar coisas que eu não conheço. Eu acho que a gente tem uma mania feia na internet hoje, que as pessoas acham que tem que saber de tudo, tem que opinar sobre tudo. Não, a gente não tem que opinar sobre tudo e não é obrigado a saber de tudo. Então, eu não sou o senhor licitação, a pessoa mais apropriada para falar do tema. Porém, um comentário eu posso fazer com tranquilidade, que é o seguinte: a licitação ela já é feita do seu edital para que sejam 2 clubes gerindo o Maracanã. Então, da forma como é feita a licitação, já é para excluir o Vasco mesmo. Porque você pensa o seguinte: o Vasco vai associar quem para jogar junto no Maracanã? O Botafogo tem o Nilton Santos. O Botafogo joga 0 jogos no Maracanã como mandante. Você não vê o Botafogo vira e mexe, pedir o consórcio para mandar um jogo a 0. Todos os jogos dele, sejam jogos de maior apelo ou de menos apelo, ele manda no Nilton Santos, porque o estádio comporta as duas situações para ele. Então, ele não vai lá alugar o Maracanã para jogar. E aí, o John Textor até se assustou que o Botafogo foi arrolado nisso. O Vasco colocou dentro da proposta como se o Botafogo fosse um dos clubes que também ia jogar, sendo que eles nem botaram a documentação comprobatória do Botafogo. O Botafogo falou, não, a gente até conversou, mas em momento algum eu dei o ok para vocês contarem comigo nessa licitação. Eu não tenho interesse de jogar no Maracanã, e o John Textor tem uma relação próxima com o Landim, tanto que ele até foi visitar o Landim durante a pré-temporada do Flamengo, agora lá nos Estados Unidos. Eles têm relação próxima, até chegaram a negociar alguns atletas. O lateral direito do Flamengo, o Mateuzinho, que agora é Matheus França, quase acertou com o Botafogo, só não foi porque o jogador não quis.
Enfim, então até para evitar estremecer qualquer relação com o Landim, que ele tem uma boa relação, e o Botafogo também não tem interesse em jogar lá, ele se absteve. Então, assim, de fato, o Vasco tentou fazer o que ele pôde para tentar atingir o pré-requisito da licitação, mas para mim a gente discute mais a causa do que, aliás, o efeito do que a causa. A causa, na verdade, dessa tentativa é a forma como a licitação foi feita, que é para, de fato, prestigiar dois clubes. A gente sabe que a dupla Fla-Flu ia fazer a proposta junto. Então já era sabido para todos que dificilmente, independente do que o Vasco fizesse, ele ia ganhar a licitação, até porque a proposta técnica, que foi essa primeira agora que foi revelada a pontuação, é de peso maior, equivale a 60%. A proposta financeira, ela tem peso 40%. Então, se você tiver uma pontuação maior na técnica, você tem maiores chances de vencer a licitação. E era óbvio que Flamengo e Fluminense juntos conseguiriam bater as datas e o Vasco sozinho não. Por isso que o Vasco deu um jeitinho, mexeu os pauzinhos dele para tentar puxar o Santos, o Brusque. Se o Botafogo topasse ir para a briga no Maracanã junto com o Vasco, daria, mas o Botafogo não tinha esse interesse. E assim, mas é que tem uma coisa, eu vou passar já para você, Edmundo. Cara, eu concordo com o que o Diguinho falou, só que quando você tem uma licitação toda tendendo a ir para a Fla-Flu, aí é que você não pode errar, cara. A gente até falou disso aqui, Edmundo. E aí o tiro saiu pela culatra, o que parecia uma jogada de mestre, né? Que era colocar o Santos, etc. Todo mundo falou, caramba, o Vasco foi bem. Saiu pela culatra, né, Edmundo? Bom, sou o mais velho aqui e vou falar o que eu acho que eu penso, né? Primeiro, me irrita um pouco novo Maracanã. Não existe novo Maracanã. Maracanã é o mesmo, só que ele estava obsoleto e aí, por questões de interesse, fizeram as mudanças para adequar a Copa, não sei o quê, e pós isso aí, o Maracanã deixou de ser do governo do Estado e passou a ser um estádio particular, né? Tudo bem, as coisas ficaram caras, os camarotes, de fato, são muito bonitos, Gui. Se você ainda não foi, né, ô Diguinho, vale a pena ir. Os camarotes são muito bonitos, área de praça de alimentação, enfim, tá muito bonito mesmo, embora a beleza, aquela coisa vultuosa não existe mais. Virou uma arena como as outras, né? O Maracanã tinha os seus encantos. Pelo menos eu, quando criança, meu sonho era jogar ali. Eu fiz questão de falar isso porque, assim como tem os seus interesses pessoais, os interesses também mudam as leis. E aí, o Maracanã sempre ele foi construído com dinheiro do governo do Estado. Então, ele sempre foi do Bangu, do Olaria, Madureira, do Bom Sucesso, do América, e claro, do Vasco, Fluminense, Flamengo e Botafogo. Né? Sempre foi muito claro isso, muito claro. Hoje não. Hoje é obrigado a ser feita uma licitação para que um consórcio seja usado, essas palavras novas e bonitas aí. E aí eu concordo com o Dieguinho. Já exclui A, B, C ou D, e você prioriza o que vai te dar mais voto, o que vai te dar mais popularidade. A gente sabe. Não dá para tapar o sol com uma peneira. E por isso que eu falo muito, Dieguinho, aqui, que o torcedor do Vasco tem que estar muito esperto a isso. Porque na hora de votar. Daqui a pouco vai ter eleição de novo, meu filho. Bom, galera, é isso aí, cara. Fui tirar a imagem aqui. Na hora que voltou essa borração aí. Aí, pra mim encerrar, eu teria que... Pra eu voltar normal, eu teria que encerrar o vídeo. Então, eu nem vou encerrar. Vou terminar, né, pessoal? Vasco faz proposta por Hugo Moura. Tá aqui no site do OneFootball, volante do Atlético Paranaense. Na semana da estreia do Campeonato Brasileiro, o Vasco segue na busca por reforços para qualificar o elenco. Sobretudo o setor de meio campo, assim, o Cruz Maltino iniciou a negociação. Eu acho que vem, tá? Ele não é um jogador ruim não, pessoal, pelo que eu acompanhei aí ano passado. Não é um jogador ruim, mas também não é aquela coisa, né? E pelo valor também não adiantaria ninguém esperar que ele fosse aquele jogador
espetacular, sensacional, né? 1.800.000 euros vai dar aí uns 10 milhões de reais. Para o futebol brasileiro é uma bala, é uma grana pesada. Tomara que dê certo essa contratação, tomara que chegue no Vasco e vista a camisa. É grande, né? É um jogador grande, então não vai ter uma agilidade ali, né, no meio-campo, mas também vai ser um tratorzão, né? Aquele tratorzão que dependendo do atacante que vir para cima bater de frente com ele, já fica no chão também. Acho que vai dar bom aí, caso chegue no Vasco. Vai dar muito bom. O ex-jogador jogava no Flamengo. Ele chegou a jogar, parece, né? Se não me engano, acho que ele jogou no Flamengo. Ele foi direto pro Atlético ou ele foi para outro time? Não lembro também se ele passou por algum outro time na Europa ou em algum lugar aí. Mas pode ser que no Vasco dê bom. Os caras estão tentando a contratação. É que deve ser um jogador que vai encaixar no elenco aí do Vasco, né? Tomara que chegue para ser titular, né? O Vasco tá precisando de jogador para ser titular. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Vasco estreia diante do Grêmio. Amanhã já tem jogo, né? Amanhã já tem jogo de Campeonato Brasileiro. Vasco e Grêmio às 4 horas, horário de Brasília. São 4 jogos no mesmo horário. Atlético Paranaense e Cuiabá. Atlético Goianiense e Flamengo. Atlético Goianiense, se eu não me engano, vem de 15 ou 16 vitórias consecutivas em Atlético Goianiense. Tá igual ao Hilal, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vitórias seguidas do Atlético Goianiense. É aquela coisa, né? Ah, arrebentou no estadual, é o que o Flamengo também fez, arrebentou no estadual, chegou na hora que valeu mesmo, a gente viu que é todo mundo normal. Tem ninguém voando, não. O time que tá voando aí, pra mim ainda é o Palmeiras e pra mim é o favorito a ganhar todos os títulos aí. Aí tem Corinthians e Galo, Vasco e Grêmio. Aí é o jogo das 5 horas da tarde, Cruzeiro e Botafogo. E o jogo das 6h30, Vitória e Palmeiras, encerrando a rodada do Campeonato Brasileiro. E Campeonato Brasileiro que tava deixando saudade, né, cara? Tomara que inicie bem pro Vasco aí, né? Que não seja aquela tristeza que foi nos anos passados. Pessoal, vou ficando por aqui. Não saia sem deixar o seu like. Se ainda não for inscrito, dá essa moral aí pra gente. Se inscreva no canal. Se Deus quiser, vamos estar aí o ano, né? Trazendo as últimas informações, as últimas notícias do Vascão da Gama, beleza?